O Quinta de Luz vai ao ar todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, aqui na Rádio Estúdio A FM. Lembramos o WhatsApp da nossa rádio para que você possa entrar em contato conosco, fazer suas perguntas, fazer as suas manifestações aí. 98965-9829. Você pode enviar um áudio ou a sua mensagem para o 98965-9829. O programa Quinta de Luz é um programa que visa aproximar você, querido ouvinte, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Acesse a nossa rádio pelo computador. Você pode digitar www.estudioafm.com e acompanhe toda a nossa programação pela internet. Também você pode acessar o Facebook da USE pelo facebook.com/mojiusei. Eu vou repetir, facebook.com/mojiusei. Nós vamos então para o segundo quadro do programa, que é o Saúde Integral. Neste quadro nós discutiremos sobre a influência dos bons hábitos para a aquisição e manutenção de uma vida saudável, à luz da doutrina espírita. Então o nosso amigo Cícero vai fazer a leitura aí para nós. No programa anterior, falamos das influências dos espíritos afins conosco e que comungam os mesmos vícios, sua atuação sobre nós e o interesse em perpetuar os maus hábitos que temos, para deles tirarem proveito. Citamos 2 exemplos dos livros de André Luiz, quanto às más sugestões que eles nos dão, e quanto mais os atendemos, mais vão se estreitando os laços que nos unem a eles, nos distanciando da espiritualidade que deseja a nossa recuperação. Hoje falaremos das doenças psíquicas geradas pelo crime, motivado pela ambição de bens materiais. André Luiz nos relata no livro No Mundo Maior a história de Fabrício, nome fictício de um homem que prometera para o pai, às portas da desencarnação, que ampararia os 3 irmãos mais novos. Fabrício, no entanto, logo que seu pai partiu para a pátria espiritual, deserdou os irmãos, utilizando-se de manobras de maus advogados que burlam as leis em benefício de terceiros e próprio também. Seus irmãos ficaram em estado de penúria e com dificuldade de toda sorte. 2 deles desencarnaram num sanatório, minados pela tuberculose. O outro desencarnou em míseras condições de infortúnio, relegado ao abandono antes dos 30 anos, vítima de desnutrição. Fabrício escapou da justiça terrena, porém não de sua própria consciência pelo mal praticado. Sua mente atormentada não lhe dava tréguas. Tentou procurar seus irmãos para redimir-se, porém já era tarde. Vejamos o relato de Calderaro, instrutor de André Luiz na mencionada obra, sobre o cérebro doente desse personagem. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com a incessante emissão de energias corruptoras. Consequentemente, verificou-se o que em boa psiquiatria poderia designar por lesão generalizada do sistema nervoso. Tal desastre atingiu, em primeiro lugar, a sede das conquistas mais recentes da personalidade, isto é, as células e os temporalmente e os estímulos mais jovens, que se localizam nos lobos frontais e no córtex motor, inutilizando temporariamente o nosso amigo
para a meditação elevada e para o trabalho sadio, e obrigando-o a regredir no terreno espiritual, para dentro de si mesmo. De mente estacionária agora, em plena região instintiva da individualidade, nosso enfermo ainda não se acha positivamente desequilibrado, graças à contínua assistência de nosso plano. André pergunta se ele se reequilibrará, ao que Calderaro diz que não, e continua. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. Os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante os seus irmãos em humanidade, em baixo terreno espiritual, representado no quadro de aflições punitivas. Para os familiares e amigos, Fabrício é um esquizofrênico, incapaz de resistir às aplicações do choque insulínico em virtude do coração frágil e cansado. Todavia, para nós é um companheiro acidentado na ambição inferior, curtindo amargos resultados de seus propósitos de dominar egoisticamente na vida. Nós aprendemos na doutrina que existe o caso de obsessão quando um espírito desencarnado exerce uma influência negativa sobre um encarnado. Nesse caso aqui, nós percebemos, nós conhecemos na doutrina, que é um caso de auto-obsessão. Então, o próprio Fabrício, com o seu remorso, com o seu arrependimento, o passado insistentemente vindo à tona e o está desequilibrando. Nós também, pessoas encarnadas, nós também, muitas vezes, não devemos deixar as lembranças do passado, muitas vezes, tomar lugar no momento presente. Existe uma frase do Espírito Emmanuel, um desses livros que eu não me recordo agora, ele diz assim, que nós não temos como evitar que os pássaros sobrevoam sobre as nossas cabeças, mas nós não podemos deixar que eles façam ninho. Então, pensamentos, todos nós temos o tempo inteiro, né? Ninguém consegue ficar sem pensar em nada, por mais que nós queiramos. Mas, muitas vezes, pensamentos ruins nos são direcionados, nos são intuídos, mas nós não devemos deixar que esses pensamentos façam morada na nossa mente, porque isso muitas vezes nos adoece. Nós, na maioria de nós, passamos muito tempo reagindo apenas às sugestões inferiores. E nós, através do conhecimento, do aprendizado, nós precisamos começar a agir. Não simplesmente reagir às, muitas vezes, intuições infelizes dos nossos irmãos inferiores. Nós precisamos agir, fazer o que é correto, o que é certo, para que nós possamos ter essa saúde de uma forma mais ampla. Daí a necessidade que nós temos de esclarecimento, né? E esse é um dos pontos importantes da doutrina espírita, que através da literatura trazida por Allan Kardec e também nessas psicografias, principalmente do Chico Xavier, vem trazendo para nós o esclarecimento. Esse livro, No Mundo Maior, ele trata das questões da mente, né? Todos os capítulos têm relação com as situações da mente, né? Então, a questão da psicologia, da psiquiatria, esses fenômenos do pensamento, né, agindo no corpo físico do indivíduo, né? Então o indivíduo começa a apresentar problemas
mentais, caracteristicamente mentais, né? Mas outros psicossomáticos, né? Então aí entra a questão da própria medicina, né? E são lesões causadas por nós mesmos devido à forma que nós conduzimos os nossos pensamentos. Então esse livro, no Mundo Maior, é extremamente esclarecedor a esse respeito. E nesse capítulo aí, ele está mostrando a lesão que se espalhou por todo o sistema nervoso do nosso irmão, né? E em virtude da sua própria consciência. Então, aí vem a pergunta, né? Que está lá no Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Está escrita na nossa consciência, né? Então, se está escrito na nossa consciência, mais cedo ou mais tarde, se nós agirmos fora das leis de Deus, mais cedo ou mais tarde esta situação vai se manifestar através da nossa consciência colocada à prova aí, vamos dizer assim, não é? Então, a lei humana não condenou o nosso irmão. Ele não foi visto em todas os males que provocou aos seus 3 irmãos, apesar da promessa que ele fez ao seu pai. No entanto, a sua própria consciência começou a acusá-lo de tal forma a produzir essas lesões. Quem vai continuar falando aí? Grande José. Então, tem uma frase que eu achei aqui, né? A saúde, portanto, integral somente será possível quando o espírito desvestir-se da inferioridade que ainda o retém. Então, todos nós, a primeira coisa que nós precisamos ter, que muitas vezes as pessoas sofrem por não entender, quem somos nós? Somos espíritos em evolução. E erramos muitas vezes para o nosso aprendizado. Esses erros fazem parte do nosso desenvolvimento, do nosso progresso. Muitas vezes não é só o acerto que nos faz crescer, que nos faz desenvolver, mas os erros também nos fazem crescer, como nosso companheiro aqui falou um pouco antes, né? Então, o sofrimento, quando nós temos uma consciência de quem nós somos, que somos espíritos eternos, e o que nós estamos sofrendo hoje foi causado por mim mesmo. Em algum momento da minha existência, eu já vou ter aquela resignação que está lá no Evangelho. Ser resignado. Ser resignado não significa eu ter que conformar com tudo que está acontecendo comigo. Eu tenho que ir à luta. Por isso Deus colocou para nós a ciência, que ela veio trazer para nós remédios, né? Desenvolvendo situações e métodos de tratamentos para que nós possamos ser aliviados os nossos sofrimentos, mas nós vamos ter que passar por eles. Nós já vemos na doutrina, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Se eu estou sofrendo, eu devo olhar o que eu plantei. Se eu estou sofrendo, por quê? Eu já sei, eu estou colhendo. Ah, mas eu estou colhendo, então eu só estou vivendo numa situação confortável, mas eu estou plantando. Quando nós estamos no conforto, nós estamos plantando. Então nós estamos selecionando a semente para o nosso plantio, para que amanhã nós não venhamos a vir colher sofrimentos. Nesse livro Mundo Maior, vários casos que tem nesse livro, narrando situações, né, de espíritos que viveram aqui entre nós. Não é inventado, não é ficção, é a realidade. Basta nós observarmos o ser humano. Nós, até há pouco tempo atrás, nós não olhávamos o outro somente para criticar.
não para analisar e daí tirar uma avaliação do nosso comportamento. Porque o outro reflete o que nós somos. Nós estamos envolvidos com pessoas que pensam e agem muitas vezes igual a nós. Ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas estamos buscando a mesma coisa. Todos nós. A humanidade inteira está buscando o nosso progresso. Todos querem ser felizes. Todos nós buscamos a felicidade. Muitos buscam a felicidade a qualquer custo. Mesmo que essa felicidade custe o sofrimento dele próprio e de outros. Como pode? Nós não refletimos no nosso comportamento. E essas narrativas mostram para nós que nós vamos ter que resgatar isso. Aqueles que nós fizemos sofrer, nós vamos ter que experimentar, né? Porque todas as vezes que nós fazemos alguém sofrer, criamos uma marca em nós. E ninguém sairá daqui sem antes pagar até o último centavo. Ou centavo, né? Vamos dizer nos dias de hoje, né? Então precisamos observar o nosso comportamento. Se eu estou sofrendo, quem eu fiz sofrer? E muitas vezes nós não analisamos, somente apontamos o defeito do outro. Somente isso que nós fazemos. Então precisamos observar o que nós estamos fazendo. A ciência vem provando e mostrando para nós o que devemos fazer. E tudo aquilo que a doutrina espírita vem mostrando, dizendo que ciência, filosofia e religião, a religião nos cobra de nós a nossa conduta moral. A ciência busca o nosso intelecto. A filosofia, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? E muitas vezes nós não questionamos, nem sabemos, porque tem pessoas que nem sabem que está reencarnado aqui nesse planeta. Acha que está na erraticidade no mundo espiritual ainda. Faz o que todo mundo faz e age como todo mundo age. Ela não tem uma individualidade. Nós somos espíritos individualizados que precisamos observar o nosso comportamento para melhorar, para progredir. O José está falando, a gente está falando aqui da saúde integral, e eu estava lembrando aí, quando a gente vai casar, o padre fala assim: até que a morte separe. E você promete ficar com ele na saúde e na doença, na alegria e na tristeza? Então a gente sabe que saúde, doença, alegria, tristeza, esses avessos, né? É o tempo de bonança e o tempo de escassez, né? Isso todo mundo vai passar, não tem como, né? E eu lembrei do Chico Xavier falando, perguntava para ele, quando ele já está bem velhinho, perguntava: e aí, Chico, como é que você está hoje? Ele fala: meu filho, o corpo está um bagaço, mas eu estou ótimo. Então ele separava bem o material do espiritual, né? Isso quem fala é o De Luca, né? Em uma das palestras, que dizia que o Chico falava assim: olha, meu corpo está um bagaço, mas eu estou excelente, eu hoje estou ótimo, né? E a gente sabe que a questão da saúde integral, ela não é... Se a gente visualizar só a questão do corpo, não dá nem para pensar numa saúde integral, né? Porque se nós somos matéria e espírito, e tem um brocado latim que falava mente sana in corpore sano, né? Falava mente sadia, corpo sadio. Eu acredito até que seja isso mesmo, né? Se a mente estiver boa, o corpo estará bom, né? Então, porque às vezes o corpo está bem, né? Mas a mente não está tão boa assim, então a pessoa tem distúrbio psicológico. E às vezes você vê um jovem que está com a saúde física perfeita e suicida. Porque a parte psicológica dele estava muito abalada, estava doente, né? Ele estava doente. E existem doenças que a gente não vê, que são a depressão, a ansiedade, né? São doenças que nos prendem ao passado, ao futuro, que nos... essas síndromes do pânico, essas coisas que existem. Então, creio que a saúde integral que nós temos que falar aqui é aquela que o Emmanuel diz mesmo, né? Que a saúde é a perfeita harmonia da alma, né? Ainda que para isso o corpo às vezes tem que ter uma doençazinha ou outra. Calixto?
Então nós estamos aqui chegando ao final deste bloco e vamos lembrar da nossa ouvinte, Ana Lúcia, da Vila São Paulo, que está ouvindo o nosso programa. Nós enviamos um abraço para ela. Seja muito bem-vinda ao nosso programa e vai aprendendo com a gente aí e mandando os seus comentários para o nosso programa e também as suas perguntas, não é? Então nós vamos encerrando essa parte, lembrando que este é um programa da USE Intermunicipal do Alto Tietê e que nós visamos a integração dos centros espíritas da nossa região, mas também o conhecimento da doutrina espírita para todos os simpatizantes, né? Que devem então enviar aí as suas perguntas para nós. Vamos então ao intervalo.